Olá! Hoje a gente começa a gravação do primeiro episódio do podcast Média Edcast num novo formato. Os podcasts serão gravados no Estúdio Capto, que é uma produtora aqui de Curitiba, e a partir de agora o podcast está junto com a Faculdades Pequeno Príncipe. Na verdade, o podcast se tornou a Faculdades Pequeno Príncipe. Então, a partir de hoje, a gente vai receber convidados, pesquisadores, professores, gestores do complexo e de outras instituições para falar um pouco dos seus trabalhos e também, nos atualizar sobre o que tem acontecido de novo, tanto na área da pesquisa, do ensino e da extensão. E uma característica interessante do nosso podcast agora, nesse novo formato, que além dele ser no estúdio, que está sensacional, ele vai contar, eventualmente, alguns episódios com a presença de estudantes da Faculdades Pequeno Príncipe. A instituição é uma instituição consagrada já na região sul, no país, faz parte do Complexo Pequeno Príncipe, onde consta o Hospital Pediátrico, Pequeno Príncipe, e nós temos cursos voltados para a área da saúde. Então, esses cursos são biomedicina, enfermagem, farmácia, medicina e psicologia. E hoje, como não podia deixar de ser diferente, sendo o primeiro episódio desse novo formato, a gente vai receber um estudante do curso de medicina, o Matheus Correia, que ele trabalha conosco há muito tempo, para falar um pouco sobre esse novo formato e sobre a percepção do uso de podcasts no ensino e no ganho de conhecimento. Então, primeiro, eu queria dizer, que o Matheus é um estudante que está com a gente já há bastante tempo. Quero agradecer a tua presença, Matheus. Obrigada por você ter aceitado a vir conversar um pouquinho com a gente nesse primeiro episódio. Imagina, uma felicidade. Que bom que deu tudo certo para a gente poder falar um pouquinho. E a gente vai falar de várias coisas hoje. Primeiro, até antes de tudo, reforçando o que a Camila falou, acho que esse novo formato é um formato que vai ser bem diferenciado. Porque antes a gente só recebia os convidados e era só apenas eu e a Camila e o convidado. Só que agora trazer o estudante para dentro do estúdio para conversar com a gente vai ser muito legal. Porque a gente precisa de vocês também, A ideia, como que isso está sendo fomentado dentro da instituição e como que os estudantes podem participar. Porque eles também participam de várias coisas que a gente faz lá na faculdade. Então, primeiro eu queria agradecer e daí deixar um espaço aberto agora para você falar um pouquinho o que você está entendendo de tudo isso. Muito obrigado, então, pelo convite. Doutora Beatriz, doutora Camila, fico muito feliz por contribuir com a instituição por meio da educação, que é aquilo que moldou a minha vida e é aquilo que eu percebo que molda vidas ao redor do mundo. É uma felicidade poder estar aqui e compartilhar, porque a educação, a gente parte da educação enquanto transmissão de conhecimento e hoje a gente coloca ela como construção de conhecimento. Então, esse novo formato de ter um aluno aqui, que está no seu processo de aprendizado, mas que cada vez mais conquista o seu lugar, conquista a sua confiança de poder falar. Isso faz parte da andragogia, que é muito do que a instituição acredita e que eu percebo que tem muito a acrescentar na educação médica. Eu adoro esse guri, gente. Eu não posso... eu preciso falar isso porque... falo guri porque eu sou gaúcha, Então, Matheus, uma das nossas discussões antes de começar a gravação era como é que nós vamos fazer a nossa discussão. Então, hoje vai ser realmente uma discussão, que não é uma entrevista ou Tu faz parte do nosso grupo e tu tá no dia a dia conosco, Então, a gente queria começar te perguntando a tua percepção quanto estudante sobre o uso desse tipo de plataforma, de ferramenta, de mídia, para o ganho de conhecimento, como ferramenta de estudo. Se por acaso você já usou esse tipo de ferramenta durante o teu estudo, durante todo aí o desenvolvimento do curso? Então, em relação ao uso das ferramentas multimídia, Então, começando do universo, além do quadro e do livro, desde o começo da faculdade, por ser PBL, que é o Problem Based Learning, a gente é estimulado a utilizar várias fontes de conteúdo. Então, desde lá no ensino da anatomia, em que a gente consegue recorrer a vídeos no YouTube, a videoaulas, a mapas 3D, que tem, inclusive, disponível no laboratório. Nós somos estimulados a adentrar nesse mundo. E, com o tempo, a gente vai refinando essa habilidade, chegando, inclusive, a ferramentas de videoaulas que a gente consegue utilizar para enriquecer os estudos baseados nos livros. E, em relação aos podcasts, já tive a experiência de estudar por meio de podcast e foi muito engraçado, porque surgiu por meio de uma recomendação de uma amiga. Eu escutava podcasts, mas muito relacionados ao jornalismo em si. Então, contando histórias, especialmente, tem um que eu gosto muito, que se chama Além do Meme, que ele conta a história dos memes e que é aprofundadamente jornalístico. E tem um outro
que conta das histórias relacionadas especialmente às lendas urbanas, ao terror urbano, que agora me fugiu o nome, mas eu já recupero o nome para vocês, que eu assisti durante muito tempo. Em relação, então, à ferramenta multimídia, surgiu o podcast no meu estudo de endocrinologia, ou seja, numa unidade curricular muito próxima, que a gente teve esse semestre mesmo, em que eu percebia que enquanto estava andando na rua, eu poderia ouvir um podcast sobre um tema que não ia tão aprofundadamente na endocrinologia, a ponto de precisar do auxílio de uma imagem, do auxílio de um livro-texto, mas que permitia que, enquanto estivesse caminhando na rua, que seria um tempo que eu não estaria usando para muita coisa, que eu pudesse refletir sobre as ferramentas que a endocrinologia utiliza, especialmente no diagnóstico, no tratamento, no diagnóstico diferencial, que o podcast que eu ouvi tinha bem essa ideia de trazer um pensamento mais clínico voltado para a endocrinologia. E foi ali o primeiro contato com o podcast na educação médica em si. Depois disso, então, eu passei a ouvir o MediaDcast, ouvi o primeiro episódio que foi disponibilizado no Spotify e fiquei muito feliz. E agora estou aqui realizado de poder contribuir com essa ferramenta, porque eu acredito muito. Eu vejo que o ensino não precisa ser só o livro-texto em que o aluno tem que sentar, se concentrar absurdamente e ler. Existem inúmeras formas e que elas não são substitutas e sim complementares. Sim, você sabe, Matheus, pensando nessa linha, eu acho que a gente tem hoje um estudante muito diferenciado. Assim, na minha época, quando eu era estudante, ir para uma biblioteca, ficar sentado lendo um livro, era o que a gente tinha. Não tinha muitas outras opções. Hoje tem tanta informação e tanta coisa dentro da mídia, essa parte mais de inovação, que não tem como a gente realmente não agregar isso no nosso conhecimento, né? Utilização dessas coisas, leituras de livro, e aí a gente passa a não ter mais tempos ociosos, né, entre aspas. A gente também precisa de tempo ocioso, tá? Exato. A gente precisa ter aquele momento que não está pensando em nada. Mas, às vezes, quando você está ali naquele... Meu Deus, preciso saber isso e não tive tempo de sentar para dar uma olhadinha, abre um podcast, dá uma olhadinha. Tem tanta coisa legal, né, acontecendo. Então, isso realmente é uma coisa fundamental hoje. Principalmente para o estudante de hoje, que ele é um estudante muito tecnológico. Exato. Né? E eu acho que também, bem colocado isso aí, Bia, que tu falou, e eu acho que outra coisa importante também é os diversos tipos, não é tipos, né? Mas as diversas maneiras diferentes que os estudantes têm de aprender, né? A faculdade, ela está num momento, assim, super motivada, super envolvida em projetos de inovação, inclusão, diversidade, querendo ampliar os horizontes, e eu acho que o podcast é uma ferramenta que também propicia isso, né? Auxilia uma ferramenta de aprendizagem diversificada, né? Para diversos tipos de formato, de formas de aprender dos estudantes que a gente tem, né? Por ser uma instituição muito inclusiva. Então, assim, do teu ponto de vista, como tu percebe a instituição trazendo o podcast? Porque não são todas que têm um podcast, né? Acho que nós estamos começando, né? E como tu vê a tua instituição, a Faculdade Pequeno Príncipe, agora, tendo o podcast dela, né? Porque é pioneira, teoricamente, né? Tá começando, na verdade. Eu me sinto, antes de tudo, ouvido. Ai, que Porque eu me lembro de falar dessa situação, das diferentes formas de aprendizado e como no método passivo eu não me sentia incluído, eu me sentia insuficiente. E eu me lembro de falar isso num evento que nós tivemos com o MEC, quando eu estava no primeiro período, quase 4 anos atrás. Lá eu lembro de falar isso, que aqui eu me sentia estimulado a estudar da forma que eu estudava. que tu queria. Que tu se sentia confortável. E isso varia não só de pessoa para pessoa, mas também ao longo do tempo. Existem temas que eu me sinto mais confortável lendo um livro-texto, a exemplo de fisiologia, e existem situações que eu prefiro ver imagens, a exemplo de dermatologia, que é a unidade curricular que eu estou agora. E como isso varia, e a faculdade permite que a gente tenha acesso a esses conteúdos e que valide esses conteúdos, o que é muito importante, porque um podcast ele não é redundante. O que você consegue ouvir num podcast, você lê num livro. Se você seguir por essa visão, realmente, muita coisa é redundante. Mas a gente tem que lembrar que as pessoas aprendem de formas diferentes. Então, o que é redundante olhando o panorama, talvez para aquele estudante em si não seja redundante. Talvez seja a diferença entre ele entender a informação, transformar aquele dado que está no livro em informação, ou ele só lê um texto e grifando qualquer frase que ele acha importante.
E você sabe que isso é um ponto importante, sabe, Matheus? Que eu sempre penso isso quando tô dentro de sala de aula, que é aquelas coisas que a gente faz das atividades de fixação, né? A gente chama de atividade de fixação, porque pra gente é fácil dar nome para as coisas, né? Mas eu sempre imagino que é isso. Às vezes tem estudante que aprende fazendo questões. Tem estudante que aprende vendo vídeo. Tem estudante que aprende lendo. E a gente, na verdade, quando está dentro de uma sala, num curso tradicional, a gente coloca todo mundo no mesmo jeito e todo mundo tem que aprender igual. E aí a gente tem muitas diferenças. E eu acho que a metodologia ativa, ela, na verdade, tira um pouco isso. Ela individualiza o estudante e permite que ele realmente vá para onde ele se sinta mais confortável. Se ele gosta de ler num livro e depois reforçar isso num vídeo, num podcast, num áudio, num e-book, não importa. Ele vai lá e vai conseguir fazer isso porque isso faz parte do processo de aprendizagem dele. Exato. E eu acho que isso que é o bacana, né? E daí trazer... E sabe outra coisa que eu também penso, assim, em relação ao podcast em si? É a gente trazer assuntos que às vezes não permeiam a instituição. Que, assim, não sei, alguns estudantes perguntam muito. Eu e a Camila, que a gente está envolvido em vários trabalhos, artigos, pesquisa. Muitos alunos pegam a gente no corredor. Temos projetos juntas, né? A gente tem um grupo de estudo vinculado ao programa de pós-graduação e pesquisa. Né? A gente tem muita coisa rolando juntas, né, Bia? E aí, toda hora, os estudantes vêm pra gente no corredor, assim, professora, mas e como que a gente faz isso? E como que a gente consegue? Como que a gente lê um bom artigo? E onde que a gente vê? Com quem a gente fala? Né? Às vezes é isso. E aí, assim, o podcast, a gente trazer essas pessoas também, junto com o estudante, para a gente discutir as coisas, acho que esse que vai ser o diferencial. Porque também pode até ser que já tenha alguma instituição que tenha podcast, mas duvido que tenha com o estudante para conversar junto, para deixar ele dar a opinião dele, trazer as coisas, porque vocês fazem parte do processo. Né? E assim, os estudantes de hoje são os professores do futuro. Com certeza. A gente não está promovendo a educação pensando no hoje, no amanhã. A gente tem que sempre pensar lá no futuro. E eu percebo que, em relação à inteligência artificial, as pessoas, todas, serão cada vez mais cobradas em relação à curadoria. Porque a informação, o dado em si, está disponível. Tá ali. Já não é mais um problema. Foi um problema até a época da imprensa, depois até o advento da internet. Hoje não é mais. Hoje a pessoa não precisa só ter acesso àquele dado. Ela precisa saber qual informação é relevante, qual informação não é tão relevante ou não tão confiável, como que ela vai abordar aquela informação com o paciente, com o outro profissional de não mesma profissão em si. A exemplo de, vocês duas por profissão são biólogas. Eu sou estudante de medicina. Como fazer para que a informação de vocês chegue até mim? E como que a informação parta de mim para o paciente? Sim. Isso tende a ser cada vez mais um desafio para os profissionais do futuro. Então, eu vejo muito, assim, que além de me sentir ouvido enquanto instituição, eu me sinto esperançoso para o futuro. Porque a gente cada vez mais desenvolve o amanhã da educação, não só o hoje. Porque o hoje muita gente já faz, muita gente faz muito bem. O livro está lá, ótimo. Mas como que a gente consegue fazer isso perpetual para o futuro? E repercutir até mesmo para as próximas gerações. Que vem aí, eu já não faço, eu nasci em 96. Eu já tenho aí meus alguns anos de estrada, né? E eu percebo que cada vez mais isso é quase instantâneo. É natural. Existem pessoas que já nascem com isso daqui na mão. Sim, nativos digitais. Nativos digitais. A gente está numa geração nativo digital, total. Que não precisam aprender, eles nasceram. Exatamente. Nesse meio. Nasceram com chat GPT, por exemplo. Não, é muito interessante isso que tu falou, porque esses dias eu tenho um menino de 15 anos, ele está no primeiro ano do ensino médio. E aí eu estava falando, olha, meu filho tem que estudar para as provas, o colégio é escola bastante exigente. Se tu não estudar, a gente vai dar uma maneirada no computador, no celular, porque tu tem que focar nos teus estudos. E ele assim, mas da onde é que eu vou maneirar no celular? Sabe, assim, a impressão que eu tenho, assim, que ele... aí, quando ele me falou isso, como é que você vai me tirar o telefone ou vai me fazer maneirar no telefone? A impressão que eu tive, assim, meu Deus, eu tô falando como se fosse na minha época da TV, por exemplo. Não tinha como a minha mãe não deixar eu ver TV, né? Porque eu passava e a TV estava na... Então, é uma coisa, assim, que já está incorporada nessas novas gerações. É verdade, exatamente. E aquilo eu fiquei pensando, é verdade, não tem como, né? A gente separar o celular, por exemplo, né? Dos jovens de hoje em dia. E é real, isso é bem real mesmo. E outra coisa, sabe, Matheus, acho sim, você falou uma coisa bem importante em relação aos nativos digitais. Nós, né, eu, a professora Camila,
A gente não é na Nativa Digital. Eu tento. Sim. Embora minha faixa etária não permita, ela não entrega. Mas eu tento ser nativa digital. A gente né? não é. Mas o legal disso é que a inovação está tão próximo da gente que ou a gente entra nessa onda e começa a se atualizar em relação a isso, para que a gente possa ter um ensino diferenciado, ou a gente vai ficar para trás. Obsoletos, total. Então, quando surgiu essa ideia, né, do podcast, a primeira coisa que eu falei para a Camila, meu Deus, mas como que nós vamos fazer isso? Porque ela falou, porque nós vamos ter que alimentar as redes. Eu não tinha nem rede social, né? Eu não tinha Instagram. Eu não tinha nada, Camila. Primeira coisa, faz o Instagram. Porque como que a gente vai divulgar esse negócio? É isso, né? É assim, a gente tem que sair da nossa zona de conforto e chegar num determinado local que faz com que a gente realmente entre no mundo de quem está chegando agora. Nós temos que ser pertencentes. A gente não pode estar na beira, né? A gente tem que estar dentro, porque como que eu vou ensinar, né? Como que eu vou passar conhecimento se a maneira como eu passo, eles não se interessam? E aí vai ser, assim, aquela aula chata, vai ser aquela coisa que o estudante vai reclamar, vai falar, meu, insuportável essa professora, pelo amor de Deus, ela vai lá e fica dando aquele mesmo, que era, na minha época, os professores que tinham umas fichinhas amarelas, fichinha de... Você nem deve saber o que é isso. Não sei. Lembra aquelas fichinhas de fichário? Sim, Pequenininhas? fichário. E eram todas amarelinhas. Era slide, só que era... retroprojetor, era, né? retroprojetor, que você colocava transparência, projetor. porque não Me- tinha... você Nem colocava vou fazer. transparência. Eu não vou, porque eu vou fingir que eu nem lembro. E aí a gente falava, porque esse professor Eu não tenho se lâmina. atualizou. Eu tenho lâmina guardada Isso. de aracnídeo. Lá eu não tenho coragem de jogar fora porque eu faço uma história. Em Exatamente. Zoologia 3. Isso, e depois a gente fala, e a gente já falava isso, mas esse professor não se atualiza, ele não está dentro. E a gente não é dessa era toda tecnológica. Então, hoje, na verdade, assim, a gente sentiu muito isso na pandemia, né? A tecnologia veio com tudo para cima da gente, porque a gente teve que se adaptar a uma coisa que a gente não estava Em acostumado. 15 dias. Em 15 dias. Porque a nossa instituição ficou 15 dias só. É. Se organizando, né? Depois a gente foi do jeito que foi, a gente não parou. Eu assistia Fez vídeo. comigo, né? Exatamente. Tutorial online. Aquele É? tutorial, do começo exatamente, eu tava contigo. Aham. Exatamente. Minha nossa. Né? E deu certo. Deu certo. Claro que deu, porque a gente escutava vídeos o dia inteiro de aperfeiçoamento, né? E assim, eu, por exemplo, aprendi na pandemia que o YouTube é vida. Ele tem tudo. E é muito vida, porque Sim. tem tudo e é gratuito. É tem verdade. Tudo. Ah. Tudo que eu quero aprender, eu vou lá no YouTube e acho um vídeo e fico lá estudando aquilo. Ah, legal, entendi. Agora eu vou tentar fazer igual, não sei o quê, para poder... Ontem eu mesmo, eu estava escrevendo um artigo que eu tenho que entregar na segunda-feira, estava lá escrevendo, precisava fazer uma análise, na verdade, criar um gráfico que eu nunca tinha visto o gráfico. E eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? YouTube. Como plotar o dado e como fazer tal coisa. Eu fui lá, já. E comecei. Ele fazia, eu tentava fazer igual. Ah, meu Deus, deu certo. Agora eu vou fazer com meus dados. E fui fazendo isso, porque não tem como, sabe? A gente tem que chegar nessa tecnologia. E eu acho que isso que fez a gente pensar, né, nesse podcast no primeiro momento. Né? Então, bem interessante isso. Pois é, e essa é uma dúvida que eu tenho. De onde surgiu podcast? Quais foram os starts, assim? O que trouxe à mente? Bom, primeiro eu não posso deixar de falar da minha amizade com a Beatriz, né? Primeira coisa, eu tenho que falar isso. Que é evidente, né? É água e vinho, mas a gente se a complementa. gente não tem nada a ver. Mas somos muito complementares, assim. Eu não vejo podcast sem ser com a Bia, né? Porque a gente tem total liberdade uma com a outra, coisas boas, coisas ruins. E sem melindres, eu acho que isso é muito importante. A gente conhece também a vida pessoal uma da outra, os currículos uma da outra, a gente sabe tudo que uma passou, a outra passou, a gente sabe tudo. Acho que a parceria é muito importante, em primeiro lugar. Até esses dias eu postei uma foto nossa, porque não existe parceira melhor do que eu e a Bia, assim, do que a Bia, né? Para fazer esse projeto, para a gente desenvolver esse projeto. Na verdade, em 2021, durante a pandemia, eu apliquei para um curso, eu comecei a fazer o pós-doutorado no programa de pós-graduação em Ensino na Ciência da Saúde, sob a supervisão da doutora Rosiane, que é a nossa diretora de pesquisa e pós-graduação. E ela me deu alguns artigos sobre metodologias de ensino, ativas de ensino, para eu estudar. E aí eu fui atrás dos autores, eu como sou, entre aspas, nativa, né? Digital, só que não. Eu peguei e fui atrás dos autores, conexões no LinkedIn, porque eu gosto muito das redes, né?
E aí, nisso, eu fiquei sabendo de um curso na Universidade de Harvard. Aí, eu fiz a aplicação, foram meses, assim, fazendo todo o processo, as cartas. Recebi carta da doutora Rosiane, né? Que tinha que ter uma carta institucional, uma carta minha, de punho próprio, e uma carta pedindo auxílio. E aí, 1 mês e meio depois, isso ainda durante a pandemia, a gente já estava abrindo já, né? Já estava abrindo algumas coisas. Eu recebi o aceite que eu tinha ganhado um desconto, né? A minha tuition, que a gente chama, tinha sido aprovada. E aí, imediatamente, eu fiz a minha matrícula, que eu recebi um e-mail se a matrícula tem que ser daqui 5 dias. Fiz minha matrícula. E aí, fui participando. Tinha alguns workshops, enfim. O autor dos artigos era o diretor, né? Do curso que eu me inscrevi, que é o Training to Teach in Medicine, e da pós-graduação de Harvard. E, teoricamente, em 2022, os 6 primeiros meses, eu teria que ir para Boston e ficar lá, porque o curso era presencial. E aí, ok. No final do ano, eu nunca esqueço, o dia 15 de dezembro, conversei com a doutora Patrícia Howley, que é a nossa diretora-geral, e aí a instituição me deu total apoio e suporte, né, para fazer o curso. Total, assim, eu não tenho palavras para descrever o apoio que eu tive da instituição. E aí, nesse meio tempo, a gente recebeu um e-mail, porque daí veio o Ômicron, que era a variante. Sim. E fechou tudo de novo. E aí começou a fechar e a gente começou a recolher. Lembra? A gente começou, acho que o tutorial e já voltou, né? Isso 2022. No início, lembra? A gente começou uma semana, você teve que parar e voltar, parar e voltar. E aí A gente fazia tutorial nas salas de aula, lembra? lembro. Não era nas salas de tutorial, porque não tinha Isso. janela. E aí eu peguei e comecei a fazer na plataforma deles, né? Um nível de exigência altíssimo, assim, porque eu tinha que gabaritar absolutamente tudo que eu fazia. Foram 8 módulos, 8 provas, um projeto, que é o Capstone Project, e 2 trabalhos com times. Metodologia ativa, né? Totalmente, né? Totalmente. Como que não seria, Totalmente. né? Nós nos reuníamos toda semana, às quartas à noite. Então, era eu, colegas dos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Então, nós fazíamos os trabalhos todos juntos, todo dia. Foram 8 meses. Toda quarta-feira a gente se reunia, à noite. E assim foi. E aí, na minha última aula, eu tive uma aula sobre tecnologia e ensino. E aí, essa aula, porque eu sempre usei muito as redes. Só que eu percebia que eu sempre escutei a fala de alguns colegas, porque usa a internet, porque usa o Instagram, porque para quê usa Facebook, LinkedIn. E lá é totalmente diferente o que eles pensam. Tem que usar, né? Tem que postar no Twitter, marcar os grupos de pesquisa, marcar os autores dos artigos, marcar as revistas onde são publicados, botar o paper, né? Pelo menos o título dele com os autores e as afiliações. Para eles isso é muito comum. Isso é normal tu usar as redes. Não é uma coisa, tá se expondo. Isso, claro que a gente tá falando de coisa profissional. A gente tá falando de vida pessoal. Saber usar, né? Exatamente. E aí eu peguei e fiquei com isso. Eu tinha uma pessoa que eu conhecia que estava participando bastante de podcast. E aí falaram de várias ferramentas, assim, mídias, ferramentas digitais. E eu fiquei com a história do podcast da cabeça. E aí eu peguei, um dia eu conversei com a Bia. Eu disse, Bia, gostei muito dessa aula. Foi uma das aulas que eu mais gostei, assim. Foi muito interativa. E eu disse, Bia, vamos fazer um podcast. E aí a Bia disse... A Bia ficou meio assim no início, porque, né? Uma pessoa que posta só gato na internet, de repente aparecer no YouTube, no podcast, era uma coisa surreal, né? E aí nós começamos a nos organizar junto com o Carlos, né? Que é o marido da Bia. E aí começamos a nos organizar e começamos a gravar alguns episódios da sala de jantar dela. Isso porque meu marido, ele sempre gostou muito dessa coisa de áudio. Ele já tinha uns equipamentos em casa, porque não tinha a produtora envolvida nesse momento. Era meu marido mesmo. E aí, eu fiz uma pressãozinha, falei, você vai ajudar. E a gente vai gravar, e para ele ficar pelo menos com o som bom, né? E aí, o vídeo. E daí, a gente tinha também o João, que é a pessoa que organizava pra gente as edições. Então, era o Carlos, o João, eu e a Camila
na sala da minha casa, com os cachorros da vizinha latindo, O com meus gato gatos passando, assim, passando o gato na passava. frente. E tudo bem, a gente começou bem assim, Artesanal. artesanal. Com a minha toalha de mesa de festa junina, que a Camila sempre falava, Cada festa toalha junina. de mesa eu tinha um apelido pra dar. Sim. Ela tirava as fotos, ela falava, tá aparecendo um varal de roupa lá fora. Tinha um Aí tinha varal. que fechar, e assim foi. Mas a gente fazia tudo em casa. Mas a ideia, sabe, Matheus, sempre foi a gente falar de ciência, de forma geral. A gente nunca pensou assim, focar para a medicina, para tal coisa. Não, não. A gente sempre quis área da saúde, de forma geral. Até porque a nossa instituição é uma instituição da área da saúde, né? Então, nós trabalhávamos em vários cursos na época, né? Então, não importava se era medicina. A gente queria falar de ciência em si. Né? E, num primeiro momento, a gente nem tinha vínculo com a instituição. Depois é que a gente ainda foi criar o vínculo, tudo. Mas, nesse primeiro momento, foi um momento bem caseiro mesmo, totalmente Daí a doutora caseiro. Rosiane, junto com a doutora Patrícia, elas nos chamaram, conversamos, e para nós é uma super oportunidade. Porque nós somos, né, docentes de uma instituição consagrada, né? Que iriam nos proporcionar uma estrutura ímpar. Veja. Exato. Né? Exato. Sim. Exato. Isso aqui está representando toda a caminhada. Então, assim, era uma oportunidade imperdível, todos iam sair ganhando, a gente ia poder fazer um trabalho maravilhoso e poder trazer estudantes de todos os cursos da Faculdade de Pequeno Príncipe, porque essa ideia veio depois, né? Dos estudantes, assim, foi um pouco depois da gente começar as conversas. Então, elas nos chamaram e abraçaram a ideia do podcast, que a gente ficou muito feliz, né? E eu acho que esse podcast vai ficar cada vez mais a cara do Pequeno Príncipe, da Faculdade de Pequeno Príncipe. E agora a gente está na primeira temporada, tem todos os convidados confirmados, pesquisadores externos, internos, gestores, diretores. Então, assim, vai estar esse momento inicial nosso é o momento de apresentar o que é o MedEdcast e quem é a Faculdade de Pequeno Príncipe e o Complexo, sabe? Então, foi uma oportunidade única, a gente fica muito feliz, né? Para nós é uma oportunidade imensa. Né? É uma confiança muito grande, porque é uma instituição renomada. Então, a gente fica muito feliz. E mais ainda, da gente sugerir, dar as nossas sugestões e sempre ser ouvidas. Né? A gente participa de reunião de pauta, nada é... vamos da nossa fazer. cabeça. Não, nós temos uma reunião de pauta com as diretoras, nós sugerimos nomes, sugerimos temas, Elas também sugerem. Elas sugerem, elas fazem ali as sugestões, concordamos, não concordamos, vamos ver isso, vamos mudar, vamos... Enfim, então, é realmente um podcast editado, elaborado, pensado, porque, né, demoramos, né, Bia, para começar a gravar. Mas também, quando gravamos, vamos gravar conteúdo de qualidade. E isso, a gente espera que a repercussão com os estudantes seja maravilhosa, porque tudo que a gente faz é para os nossos estudantes. E sabe o que eu percebo que é ainda mais valioso? Porque quando a gente começa a depositar a confiança, a apostar no nosso par, seja ele da profissão da saúde que ele for, a gente beneficia uma pessoa que até agora a gente acabou não citando, mas que sempre precisa ser o nosso foco, que é o paciente. Ah, sim. Porque no momento que o psicólogo conversa com o enfermeiro, conversa com a nutricionista, conversa com... Ok, todos os profissionais ganham, mas quem ganha é o paciente. E você sabe, Matheus, que também isso já é uma coisa que é muito bem estabelecida na nossa instituição, que é esse trabalho em conjunto, né? O pessoal da enfermagem está sempre junto com o pessoal da medicina, que está junto com o pessoal da psicologia. A gente faz atividades sempre conjuntas, a gente vai para as unidades de saúde, né, junto, os cursos. E então, quando veio essa ideia da gente trazer os estudantes de todas as nossas áreas da faculdade, é muito legal, né? A gente tem ideia até de fazer um episódio final lá, por exemplo, dentro da nossa instituição, com todo mundo, no auditório. Vamos lá chamar todo mundo para a gente falar junto, em conjunto, de um assunto que vai ser super, assim, legal e que é de interesse de todo mundo. Por isso, sabe? Porque se a gente prega isso dentro, por que a gente não pode fazer isso também quando a gente está falando, né? É dar a voz a quem é de direito também, né? Por que não? E isso não vai ser nada mais do que a repercussão da realidade, porque veja que a gente fez, por exemplo, há 2 meses atrás, o nosso encontro do grupo de estudos de fisiologia. Ah, sim. Não estava só a medicina lá. Não estava. Não estava. E cada vez mais esse espaço vai ser ocupado não só pelos futuros médicos, mas pelos profissionais da saúde, porque, novamente, todos têm o mesmo foco. Independentemente da profissão, do salário, do cargo, do registro, o nosso foco está lá na frente, em saúde.
Exatamente. E assim, o grupo de estudo é uma coisa bem importante, né? Porque ele está vinculado ao PECS, como a Camila falou, que é o Programa de Pós-Graduação em Ensino, Ciência e Saúde. E ele surgiu também de uma ideia que a gente sempre teve, né? De discutir artigos, de trazer as coisas fora a instituição, né? Fora o que você tem dentro da sala de aula. Porque estudar fisiologia, todos os cursos estudam, porque isso é a base, precisa, faz parte do processo de aprendizagem, ok. Mas e quando que a gente lê artigo? Quando que a gente discute temas mais aprofundados? Quando a gente pensa... Então, ele vem justamente para ter essa diferença. E aqui no podcast, a gente pensa isso também, de trazer coisas diferenciadas. Claro, a gente vai falar com as pessoas que fazem parte da nossa realidade, né? Do nosso dia a dia. Então, a gente vai trazer o pessoal lá do hospital, Pequeno Príncipe, do Instituto de Pesquisa, né? A gente vai pegar os professores da faculdade, porque todo mundo ali faz alguma coisa que é relevante e que talvez a gente não saiba dentro da instituição. E que poderia, sim, ser discutido dentro de uma sala de aula, podia ser discutido com um estudante, podia ser trazido para pesquisa, por exemplo, no grupo de estudo. Então, é isso que a gente pensa, na verdade, é juntar tudo e deixar isso de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila e que a gente possa escutar em qualquer lugar, né? Exato. E liga novamente com o que você disse, prof. De trazer a informação a público. É divulgar, né? Por quê? Criar a informação e mantê-la confinada não faz mais sentido na realidade de hoje. Não faz. Ok, editorialmente existe o seu sentido, mercadológico, ok. Não é esse o tema. Falo realmente da informação. A informação precisa ser disponibilizada por meio de diferentes formas para que as pessoas acessem e utilizem isso em prol do seu foco. Seja ele o desenvolvimento de novas metodologias de ensino, que é algo que, assim, cada vez mais é pulsante. E, voltando a citar a inteligência artificial, que é um tema que eu venho estudando e me Encanta. brilha os olhos, assim, é uma coisa... Eu também, eu sou do teu time, tá? Porque Eu sou time inteligência artificial. E sabe o que eu Eu tenho vejo? medo da inteligência Eu sou artificial time por total, enquanto. inteligência Eu artificial. também, eu tenho muito medo, só que o medo é bom nesse momento, Sim. porque não me cega. É isso O medo aí. me mantém alerta. Uhum. Para que, dentro desse novo universo, que é cada vez mais explorado, nós desenvolvamos a capacidade de, como eu falei anteriormente, curadoria e saber como aplicar. Por quê? Vejo que, cada vez mais, a inteligência artificial consegue ter o seu papel, não de destaque, não de prioridade, mas de complementar o Auxílio. profissional, exato, para que haja atividades de maior valor agregado sendo desenvolvidas. Para que a gente dê o próximo passo. Por quê? Essa é uma discussão que eu tenho bastante assim, com os meus amigos, de onde a inteligência artificial vai chegar. Qual papel ela vai tomar. Nós discutimos isso essa semana, no IEC, que é a atividade, que é a Integração Ensino-Comunidade. Integração Ensino-Comunidade, exatamente. Nós discutimos como que ela período pode ser tu tá no utilizada. oitavo? Tô no oitavo. Nós discutimos como que ela poderia ser utilizada na educação médica e a gente percebeu que é exatamente esse papel e que muitas instituições já trazem essa pesquisa, especialmente instituições da América do Norte e da Europa, que costumeiramente são vanguardistas na educação. A gente percebe de onde que veio a inspiração para o podcast. Veio da América do Norte. Então, assim, diante de tanta coisa que já é importada, tanto culturalmente quanto em produtos, por que não utilizar esses exemplos, importá-los e desenvolvê-los aqui dentro? Porque a gente tem capacidade para isso também. Sim. A gente não precisa só reproduzir, a gente pode criar, a gente pode utilizar quem são os benchmarks, que são os exemplos, né, na educação e como melhorar isso cada vez mais. Percebo muito isso e vejo que a inteligência artificial vai permitir que a gente utilize o nosso tempo para cada vez atividades de maior fidelidade, de maior acuracidade, porque é aí que entra o meu principal medo em relação à inteligência artificial, né? Quão confiável aquela informação. Mas que nós possamos investir tempo nessas questões e desenvolver a habilidade de cuidar do outro, que é o que é humano. Né? Quando a gente fala de cuidado humanizado, isso eu achei muito interessante, eu vi essa semana de o que é cuidado humanizado, né? Gente, ninguém tá lidando com bicho, né? A gente não é Quando a gente né? deixou de ser humano, eu sempre me pergunto isso. Quando eu falava porque as pessoas têm que ser mais humanas, mas em que momento deixamos de ser humanos? Eu sou humano, você é humano. Por que a nossa relação não é humana, né? Exatamente. Voltar a isso. Permitir que nós tenhamos tempo de qualidade. Por quê? Agora, linkando lá com o começo que eu falei de que eu ouvi o podcast quando eu estava andando na rua.
para que não eu entre numa vida de 100% produtividade. Aham. Sim. De eu ouvir uma frequência sonora que, enquanto eu tô dormindo, entra na minha cabeça. Não é esse o caminho que eu vejo. Sim. Eu vejo de ter momentos de extremo prazer com aqueles que eu amo Uhum. e também ter momentos de extrema produtividade com aquilo que eu quero produzir. É, porque tu gosta de fazer, né? Exato, exato. Então, cada vez equilíbrio. mais trazer o equilíbrio. Era aí que eu queria chegar. Exatamente aí. E mesmo enquanto estudante, por quê? Já ouvi algumas vezes porque na sua instituição vocês estudam pouco. Não, porque chega na véspera da semana de provas, vocês não ficam sem dormir. E no começo isso era muito, muito interessante para mim, Sim. porque eu pensava assim, mas gente... Eu estudei o semestre inteiro. Sim. Mas isso foi depois. Isso foi depois. No começo eu me sentia culpado. Claro, porque você não tinha passado noite sem dormir. E isso foi um pensamento que surgiu muito depois. Lá no começo eu me sentia culpado de verdade, de verdade. E Tanto tu que eu sempre foi super bem, né, Matheus? Nas provas, o desempenho sempre foi ótimo, né? Mas ainda assim vinha essa sensação. Claro. Muito bom. A primeira vez que eu passei uma noite sem dormir foi porque eu não tinha feito um trabalho, me enrolei e passei a noite desenhando o dossiê de histologia. Sim. Mas, gente, eu passei a noite inteira desenhando, não foi um negócio ruim de maneira nenhuma. Botei minha música lá, na época eu morava no pensionato, não podia ouvir música muito alta, botei a música baixinha e fiquei lá desenhando. Aí, depois de um tempo, eu ouvi assim, mas você não passou nenhuma noite sem dormir? Quando que foi a última vez que você passou, que você fez... quantas horas que foi? Agora não lembro se foi 36 ou 48, mas alguém me perguntou assim, de plantão. Você tem que se acostumar a fazer 48 horas de plantão. Eu assim, ok, vai chegar uma hora que eu vou ter que me acostumar realmente. Mas agora não precisa. Agora não. Agora, esse pode ser um caminho que eu me prepare É. o suficiente para quando chegar lá nas 48 horas de plantão, que eu tenha saúde mental, que eu tenha saúde física. Claro. Que eu saiba como que a minha mãe tá dentro de casa, como que meu pai tá dentro de casa, se tá tudo bem com a minha casa, se eu desliguei o gás, para não viver no automático. Aquela loucurada. Ah, é um horror isso. Porque eu vejo que quando a gente fala de novas metodologias de ensino, a gente pode cada vez mais sobrecarregar a pessoa. É. Porque se engana quem acha que metodologia ativa, a gente tem que trabalhar menos. A gente tem que trabalhar muito mais, né? Os Estudar muito mais, Os preparar muito estudantes do primeiro período, eles sempre vêm com a mesma conversa pra gente, né? A gente que dá aula no primeiro período é muito engraçado, Matheus, porque eles falam assim, a primeira pergunta que a gente faz pra eles, vocês sabem que a nossa instituição, ela é metodologia ativa? Daí eles falam, não, eles nunca sabem. Aham. E qual é a informação que vocês têm sobre a nossa instituição? Que não tem professor. E eu acho sensacional isso, porque é a falta de entendimento do que é uma metodologia ativa. Sim. Porque alguém divulgou que metodologia ativa é assim, que realmente o estudante é o centro do processo de aprendizagem, Sim. mas não sozinho. É. Ele não está lá sozinho. A gente não joga ele dentro do rio e fala, exatamente. vai, Vai. aprenda a nadar. Aham. Não é assim que funciona. Ele tem todo o suporte, toda a orientação, todo o direcionamento. Não é joga lá e seja o que Deus quiser. Mas a informação, ela é exatamente essa. Vocês vão ter que estudar tudo sem professor? Daí eu penso, da onde que vem essas ideias? Mas é isso, é a falta de informação sobre. E eu percebo assim que é necessário que, assim como a gente está fazendo aqui hoje, a informação seja disseminada sobre o que são as metodologias ativas, para que mais pessoas tenham a experiência que eu tive. Eu me lembro de quando eu recebi um e-mail, antes de começar a aula, Ai, nada bio e-mail. da própria, explicando... Sim, No eu primeiro mando período. e-mail. Sim, Eu não. mando e-mail todo o primeiro período. Não, era nem no primeiro período, era antes de começar a aula. Sim, porque eu já vou orientando as pessoas. Exato. Sensacional. E eu não entendi nada, na verdade. Por mais que o e-mail estivesse lá, eu não Claro. tinha entendido nada, porque assim, eu vim de uma realidade totalmente diferente. Por mais que as metodologias ativas de ensino, por exemplo, eu fiz cursinho online, eu estudei em casa com apostila. Por quê? Eu aprendo fazendo questão. Aham. Hoje, os meus estudos são fazendo questão com os meus amigos. A gente abre lá uma videochamada e fica horas fazendo questão, discutindo cada questão muito a fundo. E foi assim que eu fiz um cursinho. Só que eu não linkava que isso era metodologia ativa. Porque nunca tinha sido elucidado para mim. Então, teve a primeira aula no auditório. Eu me lembro dessa aula como se Sim. fosse agora. Que é horrível essa primeira aula, porque a gente vai lá e a barrota de informação. Exato. A gente mudou já, tá? Ai, A gente separou tudo. mas ainda assim, aquela aula foi sensacional, porque para explicar
o PBL em si, eu utilizei a mesma ideia. As 3 colunas, as 3 faixas. Sim. Não sei se tiver como incluir na edição aquela imagem, professora. Aquela imagem explicou um curso vou inteiro. pôr. Foram 4 anos que foram facilitados com uma imagem. E você sabe qual imagem que é? Você também sabe. Sim, porque são as todas unidades elas- curriculares transversais, E as as longitudinais. temáticas. Exato. E se aquilo lá fosse claro, já teria sido um tempo que eu não teria sofrido. Aham. Porque eu mudei para Curitiba, eu mudei num sábado. No domingo eu fui no aniversário em Almirante Tamandaré, que eu não sabia nem como chegar, e na segunda-feira eu tinha aula. Coincidentemente, eu peguei carona com a professora Juliana Olé. Aham, sim. Não sei como. Eu peguei uma carona para vir de Almirante Tamandaré até Curitiba com ela. E eu tava assim, ó, em pânico. Aham. Porque não foi minha primeira graduação, né? Eu cursava engenharia química antes e era do modo tradicional. Só que eu não me sentia encaixado. Não me sentia. Não me sentia. E era tão difícil porque eu me sentia, às vezes, invalidado. Isso era triste. Por quê? Eu percebia que o meu modo, eu gostava de conversar, eu gostava... eu ia para aula para bater perna, para ir na cantina conversar sobre engenharia e... Sabe assim, não tinha... Não é orna. E não é falando mal da instituição, não é Sim, isso. a Por gente quê? entende, É o você, sistema, você no sistema. Porque sou eu. Eu não me encaixava lá, Claro. sabe? E quando eu mudei para cá, tive a felicidade de... Eu sou estudante pelo ProUni, e tive a felicidade de poder pesquisar um pouco antes, entender que a faculdade Pequeno Príncipe é uma coisa diferente. Eu não sabia o que era, mas tinha uma coisa diferente e que eu ia me sentir mais acolhida, até mesmo porque eu já tinha ouvido falar da instituição outras vezes. Na minha experiência profissional, eu trabalhei com a Caroline. Ela é uma pessoa com deficiência e quando eu postei que eu passei na faculdade Pequeno Príncipe, ela foi assim, agora não sei se é a primeira, mas foi entre as primeiras pessoas a comentar. Eu me tratei na faculdade, no Hospital Pequeno Príncipe. É porque é reconhecido nacionalmente, né? E eu sou de Mundialmente. eu sou de Santa Catarina e tem muita relevância. As pessoas de Santa Catarina vêm pra Vem pra cá cá fazer tratamento, exatamente. e é uma confiança extrema. É. Assim, de verdade. Não é jabá, não é nada disso. Eu falo do fundo do meu coração, de verdade. Porque E eu quero pedir desculpa pelo e-mail, mas eu continuo mandando, Mas porque tem é que mandar. super importante. Porque, assim, sabe qual que é o problema? O problema é, os nossos períodos no curso, eles têm as semanas padrões. E as semanas padrões, elas são fixas. Então, se você vai lá na secretaria, eles colocam a semana padrão do primeiro período, só que a primeira semana não é a semana padrão, porque a primeira semana é uma semana de acolhimento. Exato. Então, eu preciso informar isso para a pessoa antes dela chegar lá e falar da secretaria. Aí, eu queria saber como que é a semana padrão, porque daí ela vai ficar perdida. E aí, por isso que eu mando esse e-mail todo semestre, com cada dia, o que é atividade que vai ter e como que funciona. E eu acho muito que tem que continuar, porque a Tainá, minha amiga, por exemplo, é uma pessoa que ela é do texto. Aham. Totalmente do texto. Ela cursou direito antes. Como que ela não ser do Sim. texto, né? Para ela, aquele e-mail fez a diferença. Eu sou uma pessoa visual. Se não tivesse aquela aula, eu ia estar até hoje Sem saber o que é. Ok, o que é HMC? Sim. Habilidades médicas de comunicação, tá? Ok. Sim. Matheus, a gente está já caminhando para o encerramento. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Sim. Dá vontade de pegar mais um cafezinho e continuar falando aqui até Mas chega. é que a gente sempre fala assim, o tempo passa rápido quando a gente se diverte. Exato. Então, assim, a gente queria saber o que tu espera do podcast institucional. Da tua instituição, teu podcast, falar o que o estudante pode estar esperando em relação a esse podcast, porque é uma coisa nova, é uma iniciativa nova da instituição, e eu gostaria de saber a tua opinião, nós gostaríamos, e depois a Bia vai fazer a pergunta clássica, porque ela é a rainha da pergunta clássica. Daí é uma pergunta surpresa. Ai, ai, ai. Que você não pode estudar. Ai, ai, ai. E aí a gente queria saber para dar já andamento ao encerramento da gravação. Sim, eu vejo que utilizar o podcast como mais uma ferramenta de ensino é lembrar que a individualidade conta no ensino. Que se tiver 1000 ouvintes e uma só pessoa aprender com o que a gente está falando, valeu a pena. Valeu a pena. E você teria algum assunto? Não é a pergunta não, bônus, tá? surpresa. Mas teria Ela- algum isso aí é assunto uma- que você gostaria de ouvir no podcast, por exemplo? Que você acha que você e seus colegas se interessariam? Sim.
Ah, eu sei o que ele vai falar. Fala. Fala pra gente poder já coletando umas informações. Vamos lá. Além do amor dos meus estudos, que é o HIV/AIDS, Ah, tá. eu penso muito na internacionalização. Ah, é importante, hein? Muito. Com certeza, vai Porque estar. foi uma felicidade imensa, assim, algo de outro mundo. Ter ido para a França, conversar sobre educação médica. O mundo inteiro pensa, se debruça, investe tempo nisso que a gente está fazendo aqui. Sim. O mundo inteiro, do Paquistão, a França, aos Estados É Unidos, verdade. cada um na sua realidade, Claro. e eles compartilham isso em tantos momentos que eu vejo que a internacionalização não é o caminho, porque não existe só um caminho, mas é Importante. um caminho. Sim. A gente precisa aproveitar que cada vez mais as línguas estão sendo acessíveis à população, cada vez mais a gente tem pessoas que falam inglês, que falam espanhol, que falam mandarim, e utilizar essa ferramenta para conectar o mundo. Porque de nada adianta, como eu falei antes, de nada adianta produzir o conhecimento e permanecer aqui no meu HD, Sim. no meu computador. Não, perfeito. Que lindo, Exatamente. produzir, Concordo ok, total. Muito bom. E estabelecer colaboração, parceria, é verdade. Eu agora voltei de Boston e eu fiz muitos contatos. E eu tenho um colega, né, que agora já é um amigo. Ele trabalha com ensino médico, ele é das Filipinas, né? Ele é filipino e ele hoje mora nos Estados Unidos. E ele já perguntou, vamos fazer colaborações, vamos fazer parceria, porque o mundo está aí, globalizou, a educação global, né? Tá todo mundo junto, todo mundo, né, de diversas origens, idiomas, e trabalhando junto para melhorar, né? A gente pode não ver essa melhora agora, na nossa geração, mas para o futuro, sim. A gente já vê. Vejamos a pandemia. Se não fosse cooperação global, o que seria? Onde a gente estaria agora, nesse momento? Percebamos, por exemplo, a gripe espanhola, como que ela foi combatida? O HIV/AIDS, já na década de 80. Com o A gente já tá em surgimento da casa ainda. internet. Exatamente. Né? É verdade, é Estaria em verdade. casa ainda. E aí, imagine o potencial, porque isso é algo exponencial. É verdade. exponencial. Assim como o crescimento da população, Claro. cada vez mais se conversem. É verdade. Porque se a gente aplica isso no micro, é muito positivo. Se a gente aplica isso no macro, é tão positivo quanto. Não, e uma coisa muito interessante, a gente tem uma faculdade, um instituto de pesquisa e um hospital. Né? A gente tem a faca e o queijo na mão para desenvolver qualquer tipo de projeto Colocar pra todo mundo. É verdade. Mas então agora eu vou fazer a pergunta bônus. É bem legal, é bem legal. Na verdade, é assim, quando você não está na faculdade estudando, não está em casa estudando, o que o Matheus faz nas horas livres? No ócio. O que o Matheus faz nas horas livres? Eu adoro ir para casa dos meus pais e ficar no abraço da minha mãe. Os seus pais são de que cidade? Eles são de Blumenau, de Santa Catarina. Tive a sorte de ser uma cidade próxima. Uhum. Me dá até vontade de chorar, porque eu tô com saudade deles. Calma, as férias estão chegando. Tá chegando muito em breve. E é o que mais me encanta fazer. Porque os meus pais não tiveram chance de estudar. Meu avô era analfabeto. E eu poder voltar para casa, que eu ainda chamo de casa, e contar para eles tudo que eu vejo aqui, é algo que Não tem preço. não tem preço. E saber que nesse exato momento, meu pai tá na pista de um posto de combustível sendo frentista. E eu tô aqui produzindo ciência, isso é algo assim maravilhoso e que não tem como agradecer. Claro. O mínimo que eu posso fazer é voltar para casa e dizer, pai, olha o que eu fiz. Sim, que legal, nossa. E se eu posso, quanta gente mais pode? É Sim, verdade. com certeza. Você é Entende? filho único? Mais ou menos. Por quê? Nós somos em 3 filhos. Eu sou o bem mais novo. A gente chama de temporão. Ah, tá. Então, estou com 26, meu irmão do meio 36, meu irmão mais velho 40. Então, é como se tivesse 2 blocos de filhos. Sim. O Os que Marlon já e o estão Marcelo. encaminhados. Que tiveram uma criação, tiveram Aham. suas oportunidades. E eu que vim depois, que tive outras oportunidades, dado outro momento da vida dos meus Claro, pais. óbvio. Até mesmo porque o primeiro filho veio aos 17 para minha mãe. Aham. Veio bem cedo. Numa outra situação. Sim. Aham. Mas, dentre nós 3, hoje nós somos muito unidos e ter saído de casa para conhecer novos mundos me permitiu, inclusive, me ligar a esses meus irmãos que antes não eram próximos. Antes nós não éramos próximos. Não éramos. Que bom, hein? É. Eu vir para cá e meu irmão me mandar
um laudo que ele ficou em dúvida, porque ele não sabia o que era um adenoma tubular. Que legal. E eu não dei o laudo para ele, eu não dei Sim. diagnóstico, nada. Eu só expliquei o que é um adenoma tubular. Sim, até porque a pergunta foi essa, né? Tipo, a gente não precisa dar diagnóstico, a gente às vezes precisa só informar a pessoa de uma forma um pouquinho mais simples. De tirar de 2 palavras e explicar para ele numa frase. E isso liga muito com aquilo que me encanta, que é poder falar com essa pessoa e falar com essa pessoa. E elas estão opostas. Com certeza. Isso é algo que eu percebo assim, que dentro da educação, linkando com o que o podcast pode trazer, é algo mágico de permitir que cada vez mais a gente perceba que a informação não tem que ficar restrita, ela tem que chegar a todos. E não da mesma maneira, porque as pessoas não têm a mesma maneira de viver, mas que eu preciso conversar com essa pessoa e conversar com essa pessoa, para que juntos nós cresçamos. Ai, que lindo! Adorei! Até chorei falando do meu pai e da minha mãe. Tá ótimo! Bia, tu quer fazer uma fala de encerramento? Não, só quero agradecer primeiro, Matheus. Obrigada. A conversa foi Imagina. maravilhosa. Muito legal ter você aqui. Você é o primeiro, né, de muitos que vão passar aqui por essa mesa, conversando com a gente, com outras pessoas, né? A gente vai ainda ter muitas conversas. Fiquem muito tranquilo com isso. E sim, a gente vai fazer chegar a informação para todo mundo, Sim. porque eu acho que esse também é o nosso objetivo, sabe? Discutir ciência de forma leve. Exato. Falar sobre saúde de forma bem tranquila, né? Quer fazer alguma falinha breve? Eu quero agradecer a oportunidade, porque diante de toda a realidade, de onde eu venho, das pessoas que me inspiraram, dos porquês de eu estar aqui, é muito improvável, era quase impossível eu sentar nessa mesa e conversar com 2 grandes cientistas. Vocês não têm noção. Se eu parar aqui para conversar, explicar de onde eu vim, quem são as pessoas que me inspiram, e eu preciso citar um nome que é a Alessandra, que é a pessoa que me motivou a estar aqui hoje. Ela é uma pessoa que ninguém pensava nela. Ninguém. Por quê? Era uma vizinha da rua que eu era criança, que tinha várias crianças na rua, ninguém brincava com a filha dela, Bianca. E eu perdi essas 2 pessoas Nossa. por uma grande tristeza, que foi a AIDS. A Alessandra eu perdi diretamente por essa síndrome. A Bianca eu perdi indiretamente, porque ela era uma criança vulnerável. Ela foi para adoção. E se a Bianca ouvir, ela vai saber que é a história dela. Ela vai saber. Eu mudei um pouco, engordei, mas eu ainda sou o mesmo Matheus. Eu preciso agradecer ela. Porque se não fosse ela que morreu por negligência ao tratamento, eu não estaria aqui hoje. Se eu não visse a minha mãe dando um prato de comida para a Alessandra, que foi algo que tocou lá no meu fundo. Era uma criancinha de 4, 5 anos de idade. Não sabia o que era o mundo. Mas hoje eu estar aqui, eu preciso agradecer a essa instituição que acredita em mim, que acredita naqueles que estão comigo e naqueles que são meus pares e naqueles muitos que virão. Claro. Porque eu percebo que eu estar aqui hoje como primeiro é uma grande felicidade, mas a felicidade não é só o primeiro, é todos que virão. Claro. Porque vem muita gente aí, muita Vem. gente. E que nós possamos, com o nosso trabalho, incentivar que isso seja novamente algo exponencial. Que muitas educadoras e educadores por aí divulguem essa ideia, multipliquem essa ideia, para que cada vez mais pessoas se sintam ouvidas. Por quê? Diante de tantos dados que nós temos no mundo, ainda mais com o advento da internet, quanto mais a gente não consegue produzir de valor. Com Entende? certeza. E eu preciso agradecer essa oportunidade que a faculdade está me dando, que vocês estão me proporcionando e que muitas outras pessoas que creem em mim me proveram. É inimaginável estar aqui. Era extremamente improvável e eu estou absurdamente feliz de estar aqui. Você vai ter que editar, porque eu acabei de gritar, foi mal. Aguarda a edição. Falou absurdamente com mais calma. Absurdamente. Absurdamente. Sim. Porque é sensacional. Sensacional. Muito obrigado. Então, assim, eu quero te agradecer. Assim, a gente como professora, é um orgulho imenso, assim, ter estudantes como tu nas nossas vidas. Nas nossas Sim. vidas, né? A gente tem muitos estudantes, tu representa inúmeros estudantes, né? Na nossa trajetória, a gente dá aula há muitos anos, né? Então, assim, é um orgulho imenso ver a tua fala, ver a tua alegria em estar aqui, ver a tua alegria em falar de ensino, de educação, de futuro, né? E o quanto tu, assim, é maduro,
cientificamente, academicamente na tua fala. Isso é um orgulho enorme para nós, tá? A gente que tá muito feliz, a gente tá muito feliz, né? Sim. Nossa escolha foi maravilhosa, né? Então, assim, muito obrigada mesmo pela tua disponibilidade. A gente sabe que tu tá na semana de prova, né? Semana Tu de tá- TCC. é verdade, Sim. TCC semana que vem. É que já passou a prova, né? Porque vocês TCC, fazem um pra quem pouquinho não antes, sabe, não é foi? trabalho Isso, a de gente teve conclusão de teórica, curso. Isso. Né? Então, eles vão começar agora o 8º período a fazer as apresentações dos TCCs. Então, com isso, eu quero encerrar esse podcast. Então, quero fazer o encerramento dessa nossa primeira gravação nesse novo formato. Nós estamos muito felizes com essa nova possibilidade, essa oportunidade que nos abriu. Nós queremos agradecer imensamente à Faculdade Pequeno Príncipe, à produção do Estúdio Capto. A gente espera que vocês tenham gostado muito dessa conversa. Ela foi feita com muito carinho, com muito cuidado, todas a partir de agora. E pedimos que vocês sigam a nossa página, nosso perfil no Instagram, se inscrevam no nosso canal no YouTube e que vocês estejam presentes no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.